Passaram-se já 8 anos de longas horas em silêncio. 8 anos, posicionada de forma paradoxal no centro de uma cidade onde tudo corre, menos eu. Meu nome é Tânia. Sou peruana, estátua viva, e a minha profissão é, no mínimo, incomum. Mas tenho clara certeza que fui treinada pelo universo para exercê-la. Viajei para muitos lugares, tive várias profissões e muitas outras opções. Mas a arte, a rua e o silêncio foram a minha escolha. E ao contrário do que se pensa de um trabalho como o meu, esta experiência tem sido a mais apaixonante das minhas aventuras, pois tive a oportunidade de conhecer o lugar mais inóspito, desconhecido e ao mesmo tempo brilhante que pode existir no meu mundo. O meu ser. Ser estátua viva foi talvez, no meu caso, a única forma de parar tudo, me conhecer. E sem saber com exatidão o que se passava, compreender e vivenciar o verdadeiro sentido de uma palavra tão usada e tão pouco entendida: meditação. O que tenho para lhe dizer mudou a minha vida, caro espectador, e assim o meu olhar. Mas não tenha pressa em acreditar no que eu digo. E mesmo que alguém lhe diga que é verdade o que está ouvindo, não acredite em mim e nem acredite nele. Acredite apenas na sua capacidade de experimentar. Aceite meu convite. Teste. Teste a possibilidade de submergir no seu próprio ser e torne-se o autor da sua própria história. A cidade corre, o mundo corre, e nos enganamos que se não corrermos juntos, a vida nos deixará para trás. Começamos a pensar demais no nosso futuro, naquilo que ainda não existe e que com certeza não será do jeito que o planejamos. Pensamos demais nas memórias do nosso passado, o qual carregamos como fardo, pois geralmente elas estão distorcidas, modificadas pelas mágoas que nos causaram. E assim, pensando demais no passado que já passou e nunca voltará, e no futuro que pode ser que nunca chegue, é que destruímos o nosso presente, o único que há de real nas nossas vidas. Você pode se enganar ao respeito do seu passado e do seu futuro, mas o presente é verdadeiro porque está aqui, agora. O presente consiste de pequenas coisas, de pequenos instantes. Se você aprender como desfrutá-los, o ordinário se torna extraordinário, o mundano se torna sagrado, o profano se torna profundo. É isso que é a meditação, a arte de viver o aqui e o agora. Não se trata de não planejar o amanhã, se trata de não destruir o hoje, pois uma vez que o hoje é destruído, de onde virá o amanhã? Construir o amanhã no meio de escombros não será a sua melhor construção. Vivamos o nosso hoje com a totalidade do nosso ser, para que amanhã possamos iniciar o dia sabendo que ontem nós vivemos. Está enganado se pensa que meditar é uma vida sem atividade. Meditar é viver, e viver é ação. A meditação nos convida a ter uma vida em tranquilidade, com atividade, e a ter atividades em tranquilidade. Quero que saiba que eu não posso lhe ensinar a meditar, porque a meditação não se aprende. Ela não é uma teoria que se possa ensinar. Eu apenas posso ajudar a compreendê-la. Um requisito deve ser cumprido: não o julgue. Seja um observador de si mesmo. Seja como um cientista. Um cientista é um observador. Não dá preferência nem a uma teoria nem a outra. Ele apenas analisa, observa, analisa. Ciência e meditação têm muita coisa em comum. A ciência busca a verdade no mundo exterior, enquanto a meditação busca a verdade
no mundo interior. Pois assim como existe um mundo fora de nós, existe também um mundo dentro de nós. Mas a diferença entre os dois é que a ciência é coletiva enquanto a meditação é individual. Quando a ciência descobre a eletricidade, o avião, o automóvel, o celular, você não precisa descobri-lo novamente. A ciência é coletiva, as descobertas da ciência é coletiva. Uma vez que alguém descobre, já passa a pertencer à humanidade. Ninguém precisa redescobri-la. Enquanto na meditação, que procura a verdade no mundo interior, você não pode depender de Jesus, de Buda ou de mim para descobrir o seu ser. Apenas você pode ir até lá. Por isso que eu não posso lhe ensinar a meditar. Eu não posso lhe acompanhar nessa caminhada. Apenas posso lhe ensinar a compreender como ir até lá. Eu estou descobrindo o meu ser. Mas meu ser não é seu ser. Se você se depender das minhas descobertas, perderá a possibilidade de conhecer você mesmo. Tem duas citações de duas pessoas totalmente diferentes, mas as duas falam da meditação. Osho disse numa citação que a meditação é uma maneira de ir para dentro de si mesmo, de perceber que você não é corpo e você não é mente. É um modo de fixar em nós mesmos no mais profundo do nosso ser. E uma vez que você encontrou o seu centro, você terá encontrado tanto suas raízes quanto suas asas. A outra pessoa é Albert Einstein. Ele disse: penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me revela. Nossa, duas pessoas tão diferentes. Einstein e Osho. Eu não posso ir no seu centro, nem posso mergulhar no seu silêncio, mas posso lhe ajudar a compreender como mergulhar em si mesmo, como encontrar seu centro e assim você, sozinho, achará suas asas e a verdade se revelará até você. Temos sim momentos de paz interior, de amor, de lucidez, mas na maior parte de tempo são apenas sentimentos efêmeros. A nossa mente gera incontrolavelmente muitos pensamentos. E esses pensamentos geram impulsos tão rapidamente que perdemos o controle do que se passa dentro de nós. Já pensou quão estranho é isso? É a nossa mente, o nosso corpo, mas em algum momento perdemos o controle de ambos. E mais irônico ainda, eles passam a nos controlar. Eu acho que mais quando a gente fica nervoso assim, né? Que daí a gente queria controlar, mas às vezes não dá. Daí se desse pra controlar isso, seria uma coisa muito útil na vida. Quando eu brigo com meu irmão é um negócio que, tipo, eu quero brigar com ele, mas eu não devo brigar com ele, eu não preciso brigar com ele. Mas não dá pra controlar, eu tenho que, não sei porquê, tenho que brigar com ele. Tem vezes que a gente tem raiva e não é pra gente ter, e a gente tem. Ser livre é ser dono de si mesmo. Tomar as rédeas da sua vida ao invés de entregá-las às tendências forjadas pelo hábito e a confusão da nossa mente. O propósito da meditação não é ter uma vida feliz, cheia de sensações agradáveis. A meditação é uma maneira diferente de compreender a vida. É perceber que estamos numa escola e que não existem problemas, e sim lições. Perceber que qualquer coisa que acontecer na nossa vida é uma oportunidade para crescer. O dia muda, todo dia, o dia todo. Se você parar para observar por um pequeno instante, perceberá que nunca existiu e nunca existirão dois momentos iguais. A meditação lhe ajuda a aproveitar cada instante, nesse mesmo instante. Eu nunca ouvi falar direito o que é meditação no estado certo, mas pra mim eu acho que é você ficar calmo, relaxar, pensar mais, ficar num lugar com silêncio, que nem aqui no parque, né? Ficar calmo, relaxar, pensar nas coisas. Bom, meditação é uma coisa, né, para se conhecer melhor, né, para ver o que a gente quer, para onde a gente quer chegar. O que para você acha que é meditação? Eu não sei, dona, não sei lhe responder.
Meditação para mim é quando você tenta entrar em um espírito para se acalmar, assim, para ficar mais calmo. Para mim essas coisas, meditação. Não, eu não tenho ansiedade, eu não tenho negativo, eu não tenho essas coisas. Eu sempre alegre, positivo, por isso eu sempre passo aqui. Por quê? É sempre positivo, não tem negativo. É sempre alegre, tudo pode. Eu pensei, pode. Meio que esquecer de tudo e só pensar em nada. Ficar tranquilo, sem problemas. E fazer aquele pode pá. Existem numerosos clichês sobre a meditação. Antes de mais nada, ela não consiste em criar um vazio na mente, bloqueando os pensamentos, o que é impossível. Também não é levar a mente a cogitações sem fim para analisar o passado ou prever o futuro. Meditar também não se reduz a um simples processo de relaxamento, onde os conflitos internos são temporariamente suspensos. Claro que existe um relaxamento, mas trata-se mais do alívio que acompanha o desprender-se das esperanças e dos medos, dos apegos e caprichos do ego, que não param de alimentar nossos conflitos internos. Olá, eu sou a Andy e eu comecei a fazer estátua viva com a Tânia. A concentração não é a meditação, ela tem uma diferença. Enquanto eu me concentrar o meu corpo para ter ali a estrutura de estátua, não dar risada, isso é a concentração. E a meditação, ela me faz ao mesmo tempo perceber os meus movimentos, mas ao mesmo tempo também perceber o momento que eu vou entregar a mensagem. Para se tornar mais fácil, cada vez que eu fale, ou cada vez que você ouça ou leia, medite, reemplace essa palavra por observe. É isso a meditação. É observação. Quero lhe ajudar a entender não somente o que é meditação, mas como ter uma vida meditativa. Um meditador é um observador que não tem pré-julgamentos nem preconceitos. Ele se dá a oportunidade de redescobrir tudo. Redescobrir o presente, aquele presente que geralmente não estamos. Quantas vezes você já esteve sentado numa aula e sua mente estava em outro lugar? Quantas vezes você está no trabalho e você não está ali? Você está pensando no futuro ou no passado? Quantas vezes estamos desconectados do seu presente? Ter uma vida meditativa é você ser observador do seu presente. É você estar ali, no momento que você está. Toda a beleza da observação é que tudo que for sem sentido começa a desaparecer por conta própria. E tudo que tiver sentido começa a crescer. Suas energias começam a se juntar em torno do significativo e começam a abandonar o não significativo. Então, começa a crescer uma certa disciplina que não é imposta por ninguém a partir do exterior. As mudanças vêm a partir da sua compreensão e não por regras. A meditação traz uma mudança espontânea, mas a gente não consegue ser um observador tão facilmente pelos preconceitos e os julgamentos já existentes na nossa mente, porque a gente gosta de dividir, mas a vida consiste de polaridades, exatamente como a eletricidade consiste de polos positivos e negativos. O todo da vida consiste de polaridades, e as polaridades são aparentemente opostas uma a outras, mas elas não são, elas são complementares. A verdade é única e a nossa mente sempre rompe as coisas. Ela divide, ela separa. Isto é certo, isto é totalmente errado. E a gente se impede de observar sem preconceitos a nossa existência. Você acha mesmo que um assassino é totalmente mau? Você acha que um padre, um monge, um pastor, um Buda é totalmente puro e livre de pecado? Eu não estou lhe ensinando a meditar. Eu estou lhe ensinando a ser um observador de si mesmo.
E isso fará com que se torne um meditador. Para ser um observador, precisa parar de julgar. O único requisito. Parar de julgar é parar de dividir. Isto é bom, isto é mal, isto é certo, isto é errado. Assim sou eu, assim não sou eu. Pois se você tiver julgamentos prévios como esse, não poderá descobrir nada. Quem julga acha que já sabe. E quem já acha que sabe, não se permite aprender mais nada. Novamente repito, seja como um verdadeiro cientista. Você acha que se ele antecipadamente dissesse isto é certo, isto é errado, isto existe, isto não existe, ele poderia descobrir alguma coisa? Todos podemos praticar a meditação. Você não precisa ser uma pessoa calma para meditar. Você precisa meditar para se tornar uma pessoa calma. Porque ao se tornar um meditador, um observador, aos poucos você vai pegando gosto pela calma. Um observador percebe que com calma cometerá menos erros, avançando no projeto da sua descoberta com movimentos firmes e seguros. A velocidade somente faz sentido se você estiver na direção certa. Mas um observador não julga antecipadamente se está certo ou errado, se está indo na direção certa ou errada. Ele apenas observa para descobrir o que ainda não sabe. Você não precisa de um lugar específico ou uma posição específica para meditar. Eu sei que muitas técnicas sugerem ambientes e posições específicas, mas eu quero lhe ajudar a entender que pode aprender a meditar em qualquer lugar. Eu medito no centro de São Paulo, enquanto faço estátua viva, em um lugar que parece ser improvável de encontrar a paz interior. Mas foi ali mesmo, no meio de um trânsito parado, promoções, ofertas e tumulto, que encontrei a paz. E se eu pude encontrá-la aí, você pode encontrá-la em qualquer lugar. Porque essa paz não está no mundo exterior, está no mundo interior. Se você está procurando por alguma resposta na sua vida, não procure fora de você. Porque aqui fora só existem mais perguntas sem respostas de milhares de pessoas. A resposta está dentro de você e só você pode ir até lá. Quando você meditar, observar, não se trata de bloquear seus julgamentos ou de bloquear qualquer outro pensamento que vier. Também não se trata de alimentá-los. Apenas você tem que observá-los nascer e deixá-los ir embora por si mesmo, de maneira que não invadam a sua observação neutral do presente. Eles passam a ser também um objeto de meditação. Você apenas observa eles. Não pensa se esse pensamento é bom, é mau ou é propício ou não para o momento. Apenas do jeito que ele veio, do jeito que ele nasceu, ele também irá embora. Imagine-se num ponto de ônibus. Você está esperando observar apenas um ônibus, aquele que o deixará perto de casa. Mas muitos outros ônibus que vão para outras direções também passam pelo ponto. Não por isso você sobe neles, certo? Apenas você deixa eles ir embora e continua esperando o seu. É praticamente isso. Todo pensamento que vier não bloqueia, também não alimenta. Você verá que ele surgiu e que também desaparecerá. Sempre que você encontrar tempo para apenas ser, abandone todo o fazer. Pensar também é um fazer. Concentração também é um fazer. Contemplação também é um fazer. Mesmo que apenas por um único momento você fique sem fazer nada, simplesmente permanecendo no seu centro. Totalmente relaxado. Isso é meditação. E uma vez que você tenha descoberto o jeito, você pode permanecer nesse estado tanto tempo quanto quiser. Oi, meu nome é Fernanda. Eu comecei a meditar há mais ou menos um mês e meio atrás.
e estou percebendo aos poucos os benefícios da meditação, de parar, de perceber mais o momento, estar no aqui, agora, não no passado, não no futuro, no hoje, fazendo as coisas uma de cada vez, curtindo essas coisas uma de cada vez. Tenho conseguido dormir melhor. Hoje é necessário, assim como escovar os dentes, começou a se tornar uma rotina, assim, uma rotina saudável para mim. Consigo meditar no ônibus de volta para casa 20 minutos porque não tenho tempo, quero chegar em casa, comer, fazer as coisas, então uso esse tempo e esse lugar. Uma vez que tenha se tornado consciente de como o seu ser pode permanecer sem perturbação, então, vagarosamente, você pode começar a fazer coisas, mantendo-se alerta para que o seu ser não se agite. Essa é a segunda parte da meditação. A primeira é aprender a simplesmente ser. Ser, não fazer. E em seguida, aprender pequenas ações como caminhar, tomar um banho, mas permanecendo centrado no presente. Depois você poderá fazer coisas mais complicadas. Assim, a meditação não é contra a ação. Não é que você tenha que escapar da vida, ela simplesmente lhe ensina uma nova maneira de viver. Você se torna o centro do ciclone. A sua vida continua de uma maneira muito mais intensa, com mais alegria, com mais clareza, mais visão, mais criatividade. Esse é todo o segredo da meditação. Você se tornar o observador. O fazer continua em seu próprio nível. Não há nenhum problema nisso. Caminhar, trabalhar, estudar. Você pode fazer coisas pequenas e coisas grandes. Só uma coisa não é permitida. O seu centramento não pode se perder. Essa consciência, esse estado de observação deve permanecer absolutamente desanuviado, sem perturbação. Sempre que você encontrar tempo, apenas por uns poucos minutos, relaxe o sistema de respiração, nada mais. Não há necessidade de relaxar o corpo inteiro. Você pode estar sentado num ônibus, num avião ou num carro, ninguém perceberá que você está fazendo alguma coisa. Apenas relaxe o sistema de respiração. Deixe que ele seja como quando ele está funcionando naturalmente. Então, feche os olhos e observe a respiração entrando e saindo. Entrando e saindo. Não concentre. Se você concentrar, irá criar problemas, porque então tudo se tornará uma perturbação. Se você tentar se concentrar sentado num carro, então o barulho do carro se tornará uma perturbação. A pessoa sentada ao seu lado se tornará uma perturbação. Meditação não é concentração, ela é simples consciência. Você simplesmente relaxa e observa a respiração. Em tal observação, nada é excluído. O carro está fazendo barulho e isso está perfeitamente ok, aceite isso. O trânsito está em movimento, isso está ok, faz parte da vida. A pessoa sentada ao seu lado está roncando, aceite isso, nada é rejeitado. Por isso que ensino a meditar em qualquer lugar. Eu não quero que as pessoas se isolem para meditar num lugar, um espaço branquinho, com pouca iluminação e sem barulho. Porque se isso se tornar um método, é como se isolar a si mesmo. Você não precisa ir aos Himalaias para meditar. Isso tem alguns bons resultados, e se isolar em um lugar pacífico. Você se sente mais tranquilo, por exemplo, mais calmo. Mas esses resultados são temporários e por isso que você sente repetidas vezes que aquela sintonia foi perdida. Uma vez que você não tem as condições nas quais ela pode acontecer, ela se perde. E se não tiver esse lugar para meditar? Não precisa haver qualquer tentativa de se controlar a respiração, porque todo controle é da mente. Assim, a meditação nunca pode ser uma coisa controlada. A mente não consegue meditar. Meditação é alguma coisa além da mente, ou abaixo ou em cima da mente, mas nunca na mente. Assim, se a mente permanecer observando e controlando, isso não é meditação, isso é concentração. A qualquer tempo, medite. Não há necessidade de ter um tempo predeterminado. Use qualquer tempo
que tiver disponível, no banheiro, quando você tiver 10 minutos, simplesmente sente-se debaixo do chuveiro e medite. De manhã, depois do almoço, por 4, 5 vezes, em pequenos intervalos, apenas de 5 minutos, está bom? Medite. E você verá que isso se tornará uma constante nutrição. Não há necessidade de fazê-lo por 24 horas. Apenas uma xícara de meditação é o bastante. Não precisa beber o rio todo, apenas uma xícara. E faça isso o mais fácil possível. O fácil é o certo. Faça o mais natural possível. Simplesmente faça quando você encontrar tempo. E não faça disso um hábito, porque todos os hábitos são da mente. Eu não quero lhe pregar nenhum dogma e nenhuma religião, porque eu não tenho nenhum. Você pode continuar acreditando naquele ou naquilo que você acredita e ainda aumentar a sua fé com uma oração real. Uma oração real surge a partir da gratidão, nunca a partir do medo ou da ambição. Porque gratidão, você agradece apenas aquilo que é presente. Observe as suas orações, o que elas são. Assim, além de orar, você estará meditando. Observe seu corpo, observe sua voz, observe o que você fala e como você fala. Observa como se sente antes e depois de meditar. Podemos meditar enquanto caminhamos, por exemplo. Para isso, concentramos totalmente em cada passo. Devemos caminhar de maneira bastante lenta para ficarmos plenamente conscientes de nossos mínimos movimentos, mas não ao ponto de perder equilíbrio. A cada passo, tomemos consciência de nosso equilíbrio, de como colocamos nosso calcanhar no chão e em seguida todo o pé, e de como o outro pé solta do chão para se pôr um pouco mais à frente. Voltemos nossos olhos para baixo, a alguns passos diante de nós, e guardemos como principal objeto a nossa própria marcha. Podemos também combinar a marcha atenta com a consciência plena diante de tudo que nos encontrarmos, virmos, ouvirmos e sentirmos. Caminhar pelo simples prazer de caminhar, segura e livremente, sem se apressar. Estamos presentes a cada passo que damos. Se quiser falar, paramos de caminhar e damos toda a nossa atenção à pessoa que está diante de nós, ao fato de falar e escutar. Paremos, olhemos à nossa volta e vejamos como a vida é bela, as árvores, as nuvens brancas e a infinidade do céu. Escute os pássaros, sinta a leveza da brisa. Caminhemos como seres livres e sintamos nossos passos se tornarem leves à medida que caminhamos. Apreciemos cada passo que dermos. Antes eu caminhava, pensava nas brincadeiras que eu ia fazer, o que eu ia estudar, quando ia acabar a hora. O tempo passava muito rápido, muito lento. Minha mãe me ensinou a estar no presente. Estar no presente significa assim, por exemplo, eu estou caminhando e sei que eu estou caminhando, não estou pensando em outra coisa, estou pensando na minha caminhada. É tão bom caminhar, passar o tempo, viver e só. Podemos meditar até nos momentos mais improváveis. Podemos meditar numa cama de hospital, sofrendo de uma dor crônica. Podemos, se a dor não vai embora, se a dor é muito forte, a gente tem duas formas de conviver com ela. Ou tentando repeli-la, rejeitando-a, ou aceitando-a e vendo e aproveitando-a. Nesse caso, como seria meditar com a dor? Seria observar a dor, sem criar nenhum preconceito de que ela é ruim ou ela é boa. Apenas observá-la. Observá-la o que faz no nosso corpo. Observar o que é dor para nosso corpo. Que partes atinge, o que é dor. A gente sabe que dor a gente não gosta. Mas o que é dor? O que nosso corpo sente? Isso fará com que possamos conviver melhor com essa circunstância e, além disso, estamos usando isso como um objeto para crescimento. Tornar-nos observadores de momentos como a morte seria como morrer literalmente em paz. Enquanto você percebe que aqui acabou, mas tranquilamente observa o presente,
sem sentir que está perdendo ou está ganhando algo. É gostoso a gente separar um tempo apenas só para ser, para meditar, sem fazer nada. Mas no começo não se preocupe por isso. Você pode meditar enquanto você come. E uma oportunidade grandiosa. Você já parou para observar, por exemplo, naqueles filmes orientais, quando fazem aquele ritual do chá, quando aqueles monges sentam para comer? Você percebe como eles têm cada prato, cada elemento da mesa? E eles... Eu até comecei a pensar por que eles comiam com palitos. Isso é uma coisa tão sagrada até, porque faz com que você consiga desfrutar cada momento lentamente, enquanto a gente, se puder, com uma colher, termina com tudo. Você pode meditar enquanto você come, degustando lentamente cada sabor, vendo a diferença de cada um deles. Observar o que os teus sentidos estão recebendo. Observar as cores de cada comida. Observar como você se sente com cada gosto de cada alimento. Observar como o teu corpo realmente está se recarregando novamente, se revitalizando. Fará com que você fique mais consciente desse momento. Me perguntaram uma vez se meditação ajudava a emagrecer. E ajuda. Não porque seja uma fórmula ou uma dieta, é porque geralmente a gente come demais quando está ansioso, pensando no futuro, pensando numa outra coisa. Quando você medita enquanto come, você tem plena consciência do que o seu corpo está adquirindo nesse momento e até quanto ele precisa de comida. Você torna esse momento sagrado, especial, e você é consciente de cada garfada que você dá. Você percebe e observa quando o teu corpo fala que não precisa de mais. Mas quando a gente não está no presente, a gente está somente na nossa mente, nessa ansiedade, correria dos nossos pensamentos, a gente termina ingerindo mais alimento do que precisa, porque a gente não está observando o tempo presente. Mas você também pode meditar enquanto você interage com outras pessoas. Você pode meditar enquanto você trabalha, enquanto você tem uma reunião, enquanto você está conversando com outra pessoa. Apenas tomando em conta uma consciência plena de que essa pessoa, o que ela tem para dizer, é o teu presente. Você passa a observar isso como um momento único. Você não perde nenhuma palavra que ela diz. Você não perde a oportunidade de observar como ela está falando, como ela está se sentindo enquanto fala e como você está se sentindo enquanto ouve. Tudo que ela disser refletirá algo em nós, no nosso corpo. Observe como você sente, observe como você encara cada uma das palavras e observe também como ela assimila cada uma das palavras que você fala. Decidi deixar para trás todas as atividades nas quais eu possuía uma habilidade, para hoje me dedicar apenas àquelas atividades nas quais as habilidades me possuem. Não tenho medo da minha escolha, pois a prova de que tomei o caminho certo está na manifestação de algo maior que eu através de mim. Este é o meu convite. Seja um observador de si mesmo. Desative o piloto automático que conduz a sua vida. Experimente se tornar o autor da sua própria história.